Não comece olhando para o dinheiro, porque o dinheiro é a métrica que está mais distante no começo. E é por isso que a maioria das pessoas para. Porque como elas estão olhando só para o dinheiro e o dinheiro inicialmente é a métrica mais distante, Uhum. tá tudo errado. Se ela estivesse olhando para o público, para o engajamento, pode ser qualquer outra métrica ativa de plataforma, ajudar as pessoas, você teria muito mais velocidade. Porque como você não está olhando para a venda, você não vai ficar chateado caso ela não aconteça. Mas na métrica você consegue ver, pô, isso aqui foi legalzinho. Não, não foi. Mas as pessoas estão me mandando direct, mas estão comentando, pô, legal, então tá, alguma coisa está acontecendo. E aí você vai gerando um tipo de aproximação com as pessoas, porque inicialmente são menos, e Uhum. aí você vai gerando um público muito qualificado e próximo. E Sim. isso vai ser como se fosse uma espécie de motor para todo o crescimento. Então é justamente aquilo que você está fazendo no começo que vai te ajudar a ter um crescimento no futuro. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Digital Cast, o podcast feito para te inspirar a aprender, evoluir e a transformar suas ideias em resultados reais. Aqui a gente vai falar sobre vendas, marketing, negócios, empreendedorismo, sempre de forma muito leve e prática para que você possa potencializar seu negócio. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Hostinger por estar com a gente aqui nesse projeto. E para quem não me conhece, eu sou a Caroline Mancini, especialista em marketing digital. E hoje a gente vai bater um papo aqui com um convidado para a gente conversar um pouco sobre algo que vocês têm muito interesse, que é o seguinte: como vender pelo Instagram. E aí, ó, dá uma olhada no convidado que eu trouxe aqui. Ele é assim, uma pessoa que sabe tudo, literalmente, sobre Instagram. Ele é especialista em crescimento orgânico pelo Instagram há mais de 10 anos, já conquistou mais de 25 milhões de seguidores, é palestrante, autor do best-seller Liberdade Digital e também vencedor do prêmio iBest na categoria Top 3 Melhores do Marketing Digital no Brasil. Seja muito Obrigado. bem-vindo, Yezer! Obrigado, Carol, pelo convite. Vai ser um prazer aí poder agregar valor para os seus seguidores e para a audiência de uma maneira geral. Obrigada, eu tô muito feliz por ter você aqui com a gente. Gente, o Yezer é uma pessoa que eu sigo e acompanho desde que eu comecei no Legal. digital. Então, assim, eu já assisti, acho que todos os seus vídeos. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com você. Legal. E a gente E fala que ia fazer um vídeo em conjunto, né? é, Tem esse vídeo também pra sair, né? tem esse vídeo para sair, ó. Verdade. Tá assumindo a responsabilidade pública, hein? É, Depois a gente vai verdade. gravar esse vídeo. Boa. Mas, Yézer, vamos começar falando um pouquinho sobre essa tua trajetória no digital. Você tem mais de 10 anos de experiência com produção de conteúdo orgânico, você tem uma bagagem gigantesca, mas como foi que você começou? Como que você entrou nesse mundo do digital? Olha, Carol, quando eu comecei na internet, eu morava com a minha avó. Eu Uhum, tinha ali. Na verdade, assim, quando eu morava com a minha avó, eu ainda tinha menos de 11 anos, mas eu queria muito ganhar dinheiro para tirar a gente daquela condição de vida que a gente tinha. Minha avó era uma professora de estado e ela uhum, ganhava cerca de um salário e pouco ali. E eu tinha na nossa família, a gente tem, né, pessoas que se deram muito bem. Então elas trabalharam, né, nas suas profissões ali de faculdade e uhum. deram muito bem. E aí eu sempre pensava, cara, como é que eu faço para ser famoso e ganhar dinheiro ou ganhar muito dinheiro de alguma maneira, né? E eu tentei jogando futebol, mas não deu muito certo, até que eu esbarrei aí no digital de alguma maneira, né? Você queria ser Quando- famoso. eu achava que se eu fosse famoso, eu ia ganhar muito dinheiro. Então essa era na minha cabeça isso era muito verdade, né? Uhum, Só que, quando eu comecei no Instagram de fato, que foi em 2013, e uhum. eu sempre gosto de falar isso, que é quando eu comecei, eu não queria ganhar dinheiro. Eu Não só era uma comecei pretensão sua. não era, nem sabia que aquilo dava pra ganhar dinheiro, só que eu me encontrei fazendo um negócio que eu gostava de fazer e de certa forma eu percebi que eu era bom naquilo. Uhum. Porque eu comecei a criar perfis e esses perfis iam crescendo muito rápido. Tanto é que o meu Hum. primeiro perfil cresceu 47 mil seguidores em 3 meses. Isso em Caraca. 2013, tipo, até hoje vai, ainda seria muita coisa, mas em Aham. 2013 é como se fosse muito mesmo, sabe? E aí Fora da depois curva, né. não, totalmente. E aí eu que sempre fui um cara que
tinha meio que umas crenças limitantes, falava, putz, eu não sou bom em nada, e quando eu me dedicava na escola eu não ia bem. Aí eu falei, pô, isso daqui eu sou bom. E aí, quando você é novo, né, e você descobre uma coisa que você é muito bom, você quer investir naquilo, porque todas as outras coisas eu fazia e os meus amigos eram muito melhores do que eu. E eu não conseguia encontrar nada que eu fizesse que eu era melhor que as outras pessoas. E Entendi. nisso eu encontrei. E aí eu comecei a mergulhar nisso. Então, se você perguntar, eu não fui em nenhuma festinha enquanto eu era jovem e de escola de ensino médio, Aham. faculdade também. Eu não fui em festa. Eu não bebia, eu não mexia com coisa errada. Eu era um cara meio politicamente correto. Mas Então, isso porque você estava estudando enquanto as outras pessoas estavam indo pra festa ou por opção mesmo? não, acho que eu era essa pessoa, mas por ser essa pessoa, eu tinha muito tempo livre para Tá. ficar em casa e fazer o Instagram, né, de alguma maneira. Então, Uhum. eu tinha muito tempo e nessa época, quando eu morava com a minha avó sempre foi muito brava. Só que aí, quando eu me mudei, que morei com a minha avó até 11 anos. Uhum. E aí, quando eu atingi meus 12 anos, eu falei, eu não quero mais morar com a minha avó, quero morar com meu avô. Porque meu avô, quando ele ia me ver, ele sempre me levava no shopping, falou, pô, ia ser muito legal se eu morasse com ele. E aí eu quis morar com ele em Brasília, me mudei pra lá, E você morava com a sua avó onde? em Uberaba. Uberaba. É, Tá. bem interior assim de Minas. E aí quando eu fui para Brasília, eu tinha muita liberdade, porque meu avô era muito diferente da minha avó. Só Uhum. que a minha cabeça já estava, digamos assim, construída, vai, eu já sabia o que era valores, o que era respeito. Sim. Então, eu tinha uma base muito boa para que eu pudesse usar dessa liberdade de uma forma correta. E aí eu tinha tempo, tinha liberdade e eu não contava o que eu fazia para minha família, ninguém sabia. Então, na verdade, as pessoas não sabiam isso nem até pouquíssimo tempo atrás. Porque, Até explicar, né, pra sua avó o que que é, você faz. meu avô esses dias no Stories eu perguntei para ele o que que eu fazia, ele falou que eu era técnico de Ah, informática. eu vi esse story que você postou. Falei, cara, o que que você tá fazendo, velho? Que bonitinho. E aí a vida foi, como que eu posso dizer? Foi dando certo porque eu acredito muito naquilo de que quando você não conta as coisas pra ninguém, elas tendem a ter mais chance de dar certo. E fato, ninguém da minha família sabia nada, porque eu tinha medo de se contar, eles me proibirem de fazer. E Entendi. aí eu fui fazendo. E aí literalmente eu fui criando vários perfis e eles foram dando certo. E eu comecei a ganhar dinheiro num primeiro momento com publicidade. Então meus perfis tinham seguidores e eu ganhava dinheiro com publicidade. E você criar qual foi seu primeiro perfil? Falava sobre o quê? O primeiro era um perfil, como eu ainda achava que se eu fosse famoso eu ia ganhar dinheiro, então eu criei um perfil que era só de postar foto de adolescente, e eu criei meu perfil pessoal para vez ou outra eu pegar uma foto minha e colocar lá e ganhar seguidor. Era meio que Entendi. isso a minha ideia. Uhum. Só que a minha ideia deu errado, porque as fotos que eu publicava eram meio tumblers, assim, vai, era um Sim. negócio que era muito comum nessa época. E assim, pô, eu não tinha capacidade de tirar essas fotos, só que eu não tinha discernimento de entender isso. Então, pra mim, eu tenho aqui 47 mil seguidores, eu vou publicar umas fotos minhas de vez em quando e vou ganhar vários seguidores. Mas o resultado mesmo na prática é que ninguém me seguia e ainda Aham. criticava quando eu postava a minha foto, porque falava assim: roubaram o perfil do administrador, o que que esse cara Mentira! tá fazendo aí? E aí, pô, eu fiquei na época, né? Eu juro, foi tão traumático isso que eu fiquei achando que eu era horrível. E aí eu falei, mano, nunca mais vou Caramba! criar perfil pessoal. E eu fiquei Vou 6 desistir de anos. ser famoso. Não, mas eu desisti. Ali eu apaguei meu perfil pessoal e Ah, aí eu vendi esse perfil aí, porque eu ainda tinha uma dívida com a minha avó, porque ela me deu o iPhone pra eu começar. Só que ela não me deu, literalmente. Ela, tipo, falou: Ó, eu vou comprar pra você, mas você vai pagar. tipo um empréstimo, né, você me É. paga em suaves Aí eu prestações. tinha 15 anos e achava, não sei como, eu achava que ia ter dinheiro pra pagar. Aham. Mas aí, com 3 meses, como eu não tinha pagado nada, né? Eu falei, pô, eu vou vender esse perfil aqui e dar um jeito de pagar. E aí eu vendi o Hum. perfil, só que aí uma mulher queria me dar um iPhone pra pagar. Aí eu peguei o iPhone da minha avó que ela tinha me dado, vendi, paguei umas parcelas e peguei esse novo iPhone e criei um outro perfil. Só Tá. que a partir dali eu já sabia como crescer um perfil, eu já sabia que eu não precisava ter um perfil meu famoso. E eu Uhum. falei, então eu vou construir aquilo que pode crescer mais rápido e me dar mais dinheiro com publicidade. Isso E você assim tinha foi. quantos anos? 15 para 16. Tá, bem novinho. É, era dos meus amigos, eu acho que era um dos mais novos mesmo na Uhum. época.
que produzia conteúdo para o Instagram, Sim. né. E aí foi produzindo esses conteúdos, você tem bastante perfil de entretenimento, né, de Sim. É, memes. tem de tudo. Tem perfil de curiosidade, tem perfil de história, tem perfil de novidade, tem perfil de, meme, eh, tem perfil de motivação, tem perfil de um Legal. monte de coisa. Hoje tem mais de 15 Provavelmente um perfis. monte de gente segue, mas não sabe que é seu É, perfil, né? algumas vezes sim, outras vezes eu posso garantir que a pessoa já viu algum conteúdo de um perfil meu em alguma vez na vida que ela se ela tem Instagram. Aham. Porque a gente hoje alcança mais de 150 milhões de contas todos os meses. Então Caraca, é e a muito gente só fala com brasileiro, né, porque o nosso conteúdo é em português. tá, Então é quase que garantido que alguém já viu algum conteúdo nosso. sim. E aí, como foi que você decidiu criar o teu perfil, Iézer, e começar a ensinar sobre, Instagram, dicas, estratégias, quando que isso aconteceu? Em 2019, quando eu estava assistindo uma live do Thiago Nigro, eu entendi como que funcionava o modelo de negócio dele, como é que ele ganhava dinheiro. Uhum, E aí eu entendi que ele monetizava através de um curso. Eu tá, falei: "Pô, esse cara ele ganha dinheiro com um curso, então como é que eu faço para criar um curso ensinando aquilo que eu sei?". tá. Na minha cabeça eu era bom com rede social, né, porque eu já estava ali há muito tempo e tal. Eu falei: "Ah, vou fazer isso". E foi ali que eu decidi criar o meu perfil. Só que nessa época, 6 anos depois, eu também estava desprendido daquele negócio de: "Ah, mas quando eu postei as pessoas ficaram me criticando e tal, e pô, falavam que eu era feio e zoava minha voz", e várias dessas coisas, mas eu já estava 100% desprendido disso. Porque Tá. eu coloquei na minha cabeça que o meu objetivo era ensinar alguém. E não importava se a voz era legal ou não, ou se, enfim, não era agradável ali. E aí eu criei o meu perfil. Só que aí que tá, né? Eu acho que por já ter perfis antes, eu não passei pelos problemas que a maioria das pessoas passa, que é, eu já tinha flopado, eu já tinha ganhado muitas curtidas em uma única publicação, eu já tinha Uhum, viralizado, eu já tinha milhões de seguidores. Então é como se nada daquilo me impressionasse ou me incomodasse, porque eu uhum, já tinha passado por todas aquelas coisas. E aí eu não tive vários dos problemas que é normal uma pessoa quando cria primeiro perfil ter, que é, pô, é uma pessoa da minha família que vai me seguir e vai ver isso daqui. Ah, tem uma pessoa que eu gosto que eu não gostaria que ela me visse essas falando dessa travas, forma. né. E aí é natural que as pessoas elas coloquem várias barreiras na produção de conteúdo. Eu não tinha nada disso. Uhum. E depois eu comecei a aprender que todas essas coisas elas eram totalmente inúteis, até quando se tratava do meu próprio perfil, porque a verdade é que quando a gente posta um conteúdo, a pessoa ela não tá olhando os mínimos detalhes que você tá antes de publicar. Então, quando a gente tá para publicar, a gente fica, pô, mas meu nariz não tá legal. Ah, mas meu sorriso não tá bacana. Fica Ah, mas colocando meu um monte de cabelo. defeito, né. E ninguém olha pra isso, sabe? Aham. A maioria das pessoas, quando você tá falando, ela tá muito mais concentrada naquilo que você tá dizendo do que qualquer outra coisa. No conteúdo, na essência ali, né. E esse deveria ser seu foco, sabe? A gente acaba produzindo conteúdo, com uma régua para pior seguidor e não para melhor. Então a gente fica com coisa cri-cri com os piores seguidores, porque quem vai te criticar não é o teu bom seguidor, Não, é o é. ruim. Então, pô, foca no melhor, foca naquele que te dá atenção mesmo, quando você ainda acredita que você não tem as melhores condições de produzir um conteúdo, não tem a melhor iluminação. Uhum. Porque eu de fato acredito que, sim, existem as coisas mais básicas, como iluminação e tudo isso. Mas olha que louco, eu já tô na internet há 11 anos produzindo conteúdo, né? Apesar de ser muito jovem, tem muito tempo que eu faço isso. Sim. E é natural das pessoas, elas. É como se fosse um ciclo, assim. Ela começa com pouco investimento, ela faz conteúdo do jeito que dá, né? É o Uhum. como se deveria fazer. E aí, aos poucos, ela vai tornando tudo mais complexo. E aí chega um momento que ela deixou complexo demais, porque para ela produzir um conteúdo, ela já não acha que ela precisa, ela já não pode postar mais o vídeo ali com o celular. Agora tem que ser com câmera. Agora ela não pode mais editar num aplicativo de celular, tem que editar no de computador. Uhum. Agora ela tem que cuidar do bom áudio. Agora ela não pode mais gravar no externo porque vai fazer barulho demais. Uhum. Então isso é um efeito. Mesmo a pessoa grande, ela tem problemas tanto quanto a pessoa que é pequena. Sim. Só muda a proporção e os problemas, mas todos têm. Então, a melhor forma de começar é do jeito que tá, porque assim você vai aprender todas as coisas que você vai ter de problema adiante, sabe. Uhum. Então acho que eu sempre tive essa facilidade em: "Ah, é pra fazer isso? Então vou fazer. Ah, mas vai ficar ruim". Beleza, vai ficar ruim. E é assim que todo começo é.
Então a Uhum. gente começa ruim pra gente poder melhorar. Só que se a gente quer começar bom, a gente demorou tempo demais pra começar, né? E esperando as ferramentas perfeitas, o momento perfeito, eu preciso ter uma comunicação maravilhosa, eu preciso ter a melhor câmera, a melhor iluminação, e isso impede as pessoas de começar, né. Você falou isso e eu fui me identificando, porque quando eu comecei o canal no YouTube, eu não tinha uma câmera, eu não tinha uma boa iluminação. Eu lembro que, foi meu aniversário, foi numa época perto que eu lancei o canal, meu sogro me deu a ring light, eu tinha o meu celular e eu não tinha nem microfone. E eu comecei a gravar os vídeos, assim, eu olho hoje o vídeo, dá vergonha, assim, Sim, é ruim o conteúdo não é ruim, mas a estética sim. é. Só que eu comecei com isso. E aí, assim, eu lembro que a primeira monetização do YouTube, eu falei: "Eu não vou gastar nada, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir no meu negócio". Daí eu comprei um softbox, daí fui juntando mais um pouco, comprei uma câmera, e aí eu fui aprimorando. E as pessoas, elas têm essa mania de querer começar com o perfeito, né. Eu não falava bem no início. O meu primeiro vídeo eu tô lá, assim, ó, falando: "Oi, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar sobre marketing de conteúdo". E assim, não tinha desenvoltura. Isso você vai Total. aprendendo com o tempo, né, com a experiência. Eu acho muito legal falar sobre isso e falar também que todo mundo tem suas vulnerabilidades. Sim, Porque assim, quando a pessoa tá de fora e vê Iézer, nossa, o Iézer ele sabe tudo, ele tem a maior confiança do mundo para falar sobre o que ele fala. Parece que você nunca passou pelo processo de querer desistir, de sim, não acreditar talvez que você ia conseguir. sim, E é legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que a gente começa no sucesso, total. já. Eu acho que assim, ó, aqui na sua fala tem um ponto bem interessante. Eu sou muito sincero, então assim, eu nunca pensei em desistir. Desistir nunca passou pela minha cabeça, porque eu já fiz outras coisas e outras coisas eu desisti delas, porque eu Uhum, entendi que eu nunca conseguiria ser muito bom fazendo aquilo. E eu acho que sim, existem algumas coisas que a gente tem que abrir mão. E uhum, não é nem desistir. Eu vou abrir mão disso, porque bem possivelmente fazendo isso eu não vou conseguir ser o melhor ou me desenvolver muito bem. uhum. Exemplo, a minha avó me colocou para fazer vários instrumentos musicais. E eu não era tão bom com isso. Na escola, mesmo quando eu me dedicava muito, e olha que assim, eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu me comprometi a fazer. Minha avó vem do ensino, né? Então não tinha como ser Sim. diferente. Mas eu percebia que mesmo quando eu me dedicava muito, aquilo não ia muito pra frente. E é muito louco isso, porque mesmo quando eu colocava a máxima intenção e estudo, não ia. Só que quando eu fiz o Instagram, ou seja, quando eu encontrei um lugar que era meu, foi 100% diferente, desde o começo. Então é como se eu tivesse encontrado o meu lugar. E Uhum, quando você encontra o seu lugar, não existe outra alternativa a não melhorar e ter um contínuo crescimento. Óbvio que uhum. tem que ter intenção, tem que ter consistência e tudo mais. Então eu sabia onde eu era bom. Só que, mesmo quando você descobre onde você é bom, ainda tem várias coisas que você vai precisar melhorar e fazer. Uhum. Então eu era extremamente tímido. Cara, e é bizarro falar isso, porque é muito louco quando você fala que é tímido, quando você não é mais. Porque hoje eu não tô nem aí. Hoje eu vou, faço uma palestra, vou num podcast, enfim, as pessoas perguntam: "Você tá nervoso?" Não, porque não tem mais isso. Existe frio na barriga de fazer uma coisa pela primeira vez. Mas quando você tem os seus combinados consigo mesmo, você começa a resolver esse tipo de problema. Uhum. Só que as pessoas não criam os combinados, e aí fica muito complicado. Por exemplo, eu, tenho um combinado comigo que é: a primeira vez que eu for fazer uma coisa, essa coisa pode sair mal feita. Tudo bem, vai sair mal feita a primeira vez, eu não sei o que vai acontecer ali. Mas a partir da segunda eu já não aceito fazer mal feito, porque eu já fiz uma primeira vez, E eu então isso é um aprendi com os combinado. meus erros, né. Exato, Se errei. exato. Então meu canal do YouTube era a mesma coisa, a minha comunicação era muito fria, eu não sabia gesticular, eu não Uhum. sabia entonar a voz. Eu não falo assim quando eu tô conversando com os meus amigos, não, é outro tipo de voz, não é a Sim. mesma. É Uhum. como se fosse uma voz meio aqui. É. Mas você vai descobrindo essas coisas com treinamento, com, sei lá, infoproduto, que seja, vídeo no YouTube. Eu aprendi a fazer vídeo no YouTube porque eu estava do lado do Thiago Nigro e eu vi ele fazendo vídeo. Eu falei, ele não fala igual ele tá falando quando tá normal, é diferente.
Ah, como que esse cara faz uma reunião? Ah, é diferente também, não é igual. Então você vai percebendo. Só que como é que você melhora se você não sabe nem o que é melhor? Uhum. Não tem como. Então eu Sim. deixei muito claro na minha cabeça. Se eu quero me transformar em algo melhor, o que é que eu quero me transformar? Eu preciso saber para onde eu preciso ir. Porque senão, quando eu Sim. não tenho para onde ir, fica complicado. Qualquer caminho serve, É, né? exato, é como se fosse isso mesmo. Então, Aham. sempre tive muita clareza dos meus problemas e eu fui buscando resolver um de cada vez. Sim. E as pessoas acham que, o meu primeiro vídeo vai ser maravilhoso e vai ficar perfeito, né? E é legal esse É, pensamento seu de, quando eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez, eu estou ali vulnerável e eu sei que eu posso errar. sim. Porque isso tira um peso da gente, né? Porque eu sinto muito quando eu dou consultoria que as pessoas trazem para mim o seguinte: eu não sei gravar e eu tenho um medo gigantesco de aparecer na câmera porque não vai ficar bom. Aí eu falo, mas não vai ficar bom mesmo. O primeiro pode ser que o segundo, o terceiro, o quarto ainda não fiquem bons. Sim, Só que você precisa identificar o que não ficou tão bom no primeiro, porque no segundo eu vou melhorar, no terceiro eu vou fazer melhor. Até que você vai fazendo tanto que você total. cria a habilidade, né? Então, acho que essa é uma trava que as pessoas têm de querer que de cara saia perfeito, mas não é assim. Não foi comigo que aconteceu assim, não foi com você. E muito provavelmente, a maioria dos criadores de conteúdo não é assim que acontece, né? No É. primeiro vídeo vai ficar maravilhoso. É uma construção. E eu também acho, puxando um gancho do que você falou, que é muito egoísta da pessoa querer excluir a parte vulnerável que ela tem da própria audiência. Uhum. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem num criador de conteúdo ou numa pessoa que quer produzir é essa parte vulnerável. E aí pensa, se você começar bom, que tipo de história você vai ter para contar? Uhum. É, você tá excluindo uma parte tão legal da história, que é, pô, no começo não era legal. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram e eu tava, era uma trend, falava como é que você começou e como é que você tá hoje, né? E aí eu peguei, ó, uma foto do YouTube, aí uma foto do último vídeo e tal. E aí eu tava fazendo essa lembrança, né, de como que eram as coisas. Quando a gente começa a criar, a gente precisa, eu acho que o melhor caminho é tirar da sua cabeça esse negócio de, não olha pra métrica, não olha para o seu resultado, enquanto você tá falando, porque vai adiantar o quê? Nada, você só vai fazer um monte de crítica. E muitas vezes eu acho, tá, que é uma opinião minha, eu acho que nem dá pra melhorar. A pessoa quando ela tá começando, ela nem sabe o que melhorar. Uhum. Então, só vai fazendo que o caminho vai te encontrar e as coisas naturalmente vão acontecendo se você não deixar de olhar para o caminho. Então, assim, qual que é o caminho? O caminho é esse. Tá bom. Não feche os olhos. Mantenha os olhos abertos para você ver as oportunidades que vão aparecer. Porque vai Uhum. acontecer. Vai chegar uma vez que você vai olhar para os seus vídeos, quando você tiver um pouco mais de. Quando você pisa pela primeira vez num negócio, tudo é novo. Aham. Mas quando você tá pisando naquele negócio pela décima, pela 15ª, pela 20ª, é diferente, porque o sentimento é diferente. Então não tem como você analisar um negócio a partir do segundo, terceiro passo, mas a Sim, partir do é. 20º tem, porque agora você já tá dentro do jogo. Então você já aprendeu alguma coisa. Então, um exemplo clássico disso. Ano passado, ano retrasado isso, tinha uma, uma oportunidade pra gente que era ganhar dinheiro como afiliado. E aí eu pensei, pô, esse mercado de afiliados deve ser muito difícil, porque tem muita gente que já faz, né? E o que é falado na internet? E aí, para quem não sabe, o que que é o Afili- marketing de afiliados? Basicamente é você vender o produto de alguém e ficar com uma comissão sobre a venda daquele produto. Então você é um afiliado àquele produto. Ao vender, você ganha uma comissão, né? Show. E aí eu ficava pensando, pô, fazer isso deve ser muito difícil, porque tem um monte de gente. E é muito louco, porque sempre quando você começa algo, você tem as pré-percepções que você colocou dentro da sua cabeça que não necessariamente são verdade. E aí eu comecei. Só que hoje, olhando pelo retrovisor, cara, eu falo, que loucura. Eu achava que o mercado era isso. E na verdade o mercado Uhum. é isso. Tem tantas possibilidades dentro de uma mesma coisa. Uhum. Tem como você fazer tráfego pago, tem como você fazer tráfego orgânico, tem como você fazer publicidade no Pinterest, tem como você contratar influenciadora. Tipo, tem um monte de possibilidade. Tem várias plataformas. E aí você começa a entender. Então, quando você quer analisar um negócio
sobre a perspectiva inicial, é muito complicado, porque você não sabe Sim. nada. Só vai saber com o jogo. Então, quando você grava seu primeiro vídeo no YouTube, você não tem nem o que analisar. Você fala, minha comunicação estava ruim. Mas sobre a sua perspectiva de agora, que você nem sabe o que é bom. Você Uhum. acha que é bom que é quando você olha o vídeo de alguém. Mas você não tem certeza. Sim. Porque, por exemplo, quando eu entrei na internet, eu falava assim, quando eu até falava de Instagram já. Falava, quando você vai começar um vídeo, você tem que começar sendo direto ao ponto. E falando, pô, 7 dicas para tal coisa, como fazer tal coisa. Em geral, começava-se os vídeos assim, né? Hoje, olhando para aquilo que foi falado lá atrás, eu falo assim, não, isso não é uma regra. Não tem que Uhum. começar o negócio já dizendo de cara o que que é. Só que você tem que ter noção daquilo que funciona para inícios. Uhum. Só que não necessariamente só funciona o como, né? Como era dito anteriormente. Então, é isso. É difícil você analisar algo quando você acabou de entrar. Eu acho Uhum. que é mais fácil depois de algum tempo. Não muito tempo, mas algum tempo. E aí, qual dica você daria para quem tem um pequeno negócio, para quem presta serviço, por exemplo? Meu, tô aqui querendo começar no Instagram, não sei o que que eu faço, eu não sei por onde eu começo, eu não sei qual estratégia seguir. Na tua opinião, qual que é o melhor caminho para seguir dentro do Instagram para quem quer vender produto ou serviço? Tá, perfeito. Isso funciona desde quando eu entrei, acho que funciona até hoje, que é você ter uma noção do que o público que você quer alcançar está vendo. Uhum. Então, por exemplo, eu sou uma nutricionista e eu quero falar sobre os meus serviços na internet. Eu quero falar sobre nutrição. Primeira coisa que eu faria, deixa eu observar como as pessoas que seguem outros nutricionistas ou acompanham conteúdos de outras pessoas, quais são os conteúdos e o como, né? Elas estão engajando, o que elas mais estão dando atenção, o que é mais normal dessas pessoas verem. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender o que é que já existe de comunicação. Porque, igual eu disse, antigamente funcionava uma coisa. Então, Uhum. há, sei lá, 5 anos atrás, se você pegava lá um flyer, né? Um flyerzinho feito por um time de design. 3 dicas para você se alimentar bem no dia a dia. Passo um, passo 2, passo 3. Isso funcionava? Hoje já não funciona mais, né? Exato. Então você precisa entender o que funciona hoje. Uhum. Como é que é a comunicação hoje? Entendeu isso? Agora você vai para o segundo passo, que é: eu entendi o que que disso eu consigo fazer e o que que eu não consigo fazer. Porque aqui mora um abismo, que as pessoas elas começam a acreditar que elas têm que fazer tudo ou exatamente igual outras pessoas estão fazendo. Aí vem um problemão, que é: o que funciona é o Reels, né, que todo mundo fala, né? Mas tu não sabe fazer Reels, mas tu sabe fazer uma imagem legal, um carrossel legal. Por que que tu não vai fazer o carrossel? Ah, porque só o Reels funciona? Ah, Não. porque o fulano de tal tá fazendo, eu vou fazer também, né? Então, sabe que não tem nem fundamento. Então você precisa encontrar aquilo que você gosta de fazer e vai fazer bem feito, porque melhorar algo que você gosta e tá fazendo é mais fácil do Uhum. que melhorar um negócio que você não sabe nem por que que tu tá fazendo. Pô, vai lá, faz o Reels lá. Aí a pessoa tá fazendo. Aí tu pergunta pra ela, por que não tá dando certo? Ela não sabe responder, porque ela tá fazendo um negócio que ela nem gostaria de estar fazendo ou não Meio se por vê fazendo. osmose, né, assim. Tipo, é é sabe, não tem nem explicação isso, você precisa fazer algo que minimamente você se vê fazendo. Então, Sim. você se vê fazendo, vídeos, reels, me vejo, tá bom. Você se vê fazendo isso, falando o tempo todo pra câmera, beleza. Mas você tem alguma facilidade com edição de vídeo? Porque se tiver, você vai conseguir brincar com outras possibilidades, e não só com a possibilidade mais simples, que é abrir o celular e falar diretamente para a câmera. Uhum. E aí, beleza, entendi o que o público tá vendo, entendi aquilo que eu sou bom. Aí tem que começar a produzir e não ficar olhando para trás. Produz. Olha Importante. só para frente, que é, pô, você vai ter um estágio aqui de maturação, de entendimento. Não, não, e aí que eu falo, não comece olhando para o dinheiro, porque o dinheiro é a métrica que está mais distante no começo. E é por isso que a maioria das pessoas para. Porque como elas estão olhando só para o dinheiro, e o dinheiro inicialmente é a métrica mais distante, Uhum. tá tudo errado. Se ela estivesse olhando para o público, para o engajamento, pode ser qualquer outra métrica ativa de plataforma, ajudar as pessoas,
você teria muito mais velocidade. Porque como você não está olhando para a venda, você não vai ficar chateado caso ela não aconteça. Mas na métrica você consegue ver, pô, isso aqui foi legalzinho. Não, não foi. Mas as pessoas estão me mandando direct, mas estão comentando, pô, legal, então tá, alguma coisa está acontecendo. E aí você vai gerando um tipo de aproximação com as pessoas, porque inicialmente são menos, e Uhum. aí você vai gerando um público muito qualificado e próximo. E Sim. isso vai ser como se fosse uma espécie de motor para todo o crescimento. Então é justamente aquilo que você está fazendo no começo que vai te ajudar a ter um crescimento no futuro, né? Então eu Uhum. acredito que são esses os passos. Boa. E você acha que a forma de vender produto e serviço é diferente? Totalmente. Totalmente porque, de todo modo, esses 2 tipos de profissionais, né, mesmo que vende produto e o que é um prestador de serviço, que vende um serviço de fato, eles têm um problema, que é quando eles vão para rede social, eles acham que aquele público que compra deles normalmente, sem passar por uma rede social, vai Uhum. ser igual o que está dentro da rede social, porque ensinaram um negócio chamado público-alvo persona. Sim. Só que eles assumiram isso como uma verdade absoluta e eu acredito que sim, tem que saber o que que é persona, tem que saber o que que é público-alvo, mas você tem que tomar cuidado, porque a forma que você vende sem a internet, sem o digital, é totalmente diferente quando você vai tentar vender dentro do Instagram ou de qualquer outra rede. Total. Porque, em geral, precisa aqui de geração de desejo, construção de narrativa, Uhum. precisa de uma evolução de consciência da pessoa que está do outro lado. Então, tem tudo isso. Mas agora, simplesmente quando a gente fala de produto e serviço, eu acho que vender serviço é um pouco mais fino, é mais difícil de fazer do que o produto, porque o produto ele já tá fácil ali, ele é mais visual. Sim. Não que um seja mais fácil que o outro de fato, mas quando você fala da prestação de serviço, a pessoa precisa melhorar. Quando você fala do produto, não necessariamente você precisa melhorar, mas você precisa ter mais visão de marketing, de Uhum. entendimento de possibilidades. Então, em um caso, você precisa melhorar enquanto pessoa, porque você é muitas vezes quem está à frente do serviço, Sim, você é a cara da marca, né? e o produto você precisa melhorar enquanto entendimento de marketing e possibilidades. Uhum. São duas habilidades muito distintas, mas muito fundamentais para o desenvolvimento dessa pessoa dentro do digital. Sim. E a maioria das pessoas hoje na internet, pelo que eu vejo, elas ensinam vender produto e vender serviço da mesma forma. Então, eu sou nutricionista, eu vou produzir alguns conteúdos aqui em carrossel, por exemplo, falando sobre um assunto específico, trazendo um conteúdo mais denso, entre aspas. Eu não vou fazer isso quando eu for vender um shampoo. Eu não Uhum. vou ficar fazendo conteúdo educativo sobre o shampoo. Todo mundo sabe o que é um shampoo, né? E eu acho que a maioria das pessoas ainda enxerga que eu preciso vender produto da mesma forma que eu vendo um infoproduto e que eu vendo um serviço, e não é bem assim que funciona, né, são caminhos completamente diferentes. Eu acredito muito que quando você vai vender um produto, por exemplo, você precisa fazer com que a pessoa sinta as sensações que ela sentiria numa loja física. Porque na loja física você pega o produto, né, vamos falar aqui de um shampoo, eu abro, eu sinto o cheiro desse shampoo. Como é que eu retrato isso numa publicação de rede social, numa foto do meu site? Que elemento eu uso naquela composição da imagem para mostrar que tem um cheirinho de, sei lá, pepino, esse shampoo? Eu não vou ficar falando os benefícios do pepino para o seu cabelo. Sim, Então tem essa diferenciação, né, que as total. pessoas às vezes não percebem muito bem. Mas eu queria te perguntar uma coisa meio polêmica, digamos assim, não sei se polêmica, mas queria saber a tua opinião. Preciso postar todo dia para vender? Bom, vamos lá, né? Eu acho que assim, primeiro, postar todo dia depende muito de que etapa você tá. Se você acabou de começar, ou se você Uhum. tá muito próximo do seu início, sem muito resultado com a internet, eu acredito sim que como uma forma de você melhorar, ter mais entendimento do que você está fazendo, Uhum. postar todo dia deveria ser uma obrigação, porque essa é a forma mais rápida de você ganhar entendimento do que você está fazendo e evoluir. Uhum. Esse é um ponto. Agora, quando a pessoa ela já sabe o que está fazendo,
ela já ganhou entendimento de métrica, ela já sabe ler o que está acontecendo. Eu acho que postar todos os dias não é, necessariamente a resposta. A resposta é, você precisa estar com o viés de resultado e não de Uhum, postagem. Então, se você vai lá e faz uma postagem que você sabe qual é a intenção por detrás dela, exemplo, é me trazer mais seguidores, é gerar conexão com a minha audiência, é vender o meu produto, é gerar autoridade ao meu respeito. Então, você sabe a intenção, você faz uma postagem e ela não atinge a intenção, não faz sentido você ter que esperar 24 horas para você fazer uma nova publicação, porque é como se você estivesse abrindo uma loja. Se você abre uhum. uma loja 9 horas da manhã, às 15 você não fez nenhuma venda, eu espero que você esteja se movimentando de outras maneiras para conseguir fazer algum dinheiro, alguma Uhum, coisa. É o que a gente faz em geral, né? Por que é diferente, então, na sua loja do Instagram ou de qualquer outra rede social? uhum. Então, para mim, quando você está no começo, você precisa sim postar todo dia e aqui é sem romance. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu evolui rápido. Eu cheguei a postar mais de 10 publicações em cada. Minto. Mais de 7 publicações em cada um dos perfis que eu administrava. Teve uma época que eu administrava 10 perfis. Sozinho? Sozinho, não tinha ajuda nenhuma. Eu era o Meu único criador. Deus! Então, assim, tinha dia que eu postava 70 conteúdos por dia. Hoje, a nossa Caraca. empresa como um todo publica mais de 200 conteúdos por dia. Mas isso como equipe É, agora? não, sim, agora Tá. eu faço, umas 5 postagens Senão por vai que as dia. pessoas acham que você faz sozinha, e a pessoa fala: "Meu Deus, eu tenho que fazer Não, 200 não, postagens". não, 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 pelo amor de Deus, não. A gente tem um time muito qualificado, inclusive, muito, muito bom. Mas assim, esse é o ponto. Para mim, quando está começando, sim, tem que postar muito. Quando você já ganhou entendimento e começou a entender. Pô, quando eu Hum. faço isso, dá isso. Quando eu faço aquilo, dá isso. E, pô, olha para o que está acontecendo em algum momento. O que está acontecendo com as minhas métricas? Por que que antes tinha mais engajamento e agora tem menos? O que que eu estou fazendo que não está tendo engajamento nenhum e que eu tô continuando a fazer e eu sei que não está dando resultado nenhum? Por que você está Uhum. continuando a fazer isso? Eu tenho um amigo do digital, já que você está falando de polêmica, eu não vou citar o nome, mas tem um amigo do digital que ele faz postagens como se a gente estivesse em 2015. E não funciona, mas ele continua fazendo. A Uhum. vontade que dá é, pô, velho, Vamos tu não sabe atualizar que as aí? coisas mudaram? Aham. É, de fato. Então tem gente que faz a mesma coisa de 2013, 2014, tipo, não faz sentido. Uhum. Então, olha para as tuas métricas e quando você já ganhou entendimento disso, você precisa saber, pô, a intenção da postagem era essa. Eu atingi? Sim. Show de bola. Não. Vai esperar 24 horas para fazer um novo post? Não deveria ser assim. Tá. E aí, quando você fala de analisar o resultado dessa postagem para ver se eu atingi o meu objetivo inicial, como que a gente faz essa avaliação? Então, por exemplo, obviamente, eu quero vender, o meu resultado de venda vai me dizer se aquilo deu certo ou não. Mas, por exemplo, quero gerar engajamento, quero gerar uma conexão. Quais são as métricas que a gente avalia para ter certeza que a gente chegou naquele objetivo. Certeza nem tanto, porque a gente nunca vai ter a certeza absoluta, mas um Perfeito. caminho. Eu gosto de dizer que essas 4 intenções, elas estão linkadas justamente a 4 problemas. Então, quando você faz uma postagem de crescimento, você espera que você ganhe seguidores. Então, em, como comum, essa postagem ela precisa ser validada. Então, alguém já fez uma coisa muito semelhante, deu muito engajamento, ou você já fez, ou Uhum, é um assunto que as pessoas te pedem com muita recorrência. Tem um começo muito legal, não é um vídeo muito longo, é um conteúdo que de fato entrega um resultado, e ele vai gerar especialmente métricas como compartilhamento e salvamento. uhum, Existem outras métricas que você não vai conseguir, de fato, querer que elas apareçam, como por exemplo, aba explorar, sugeridos, né? Que é o próprio algoritmo do Instagram que decide pegar a tua postagem e colocar nesses lugares. Quando a gente fala de conexão, a métrica mais associada a isso é o comentário. Então, se você faz uma postagem que você quer gerar conexão, aí você só tem que entender se você de fato conseguiu fazer isso, porque tem gente que acha que postar uma foto pessoal é gerar conexão. E assim, até que faz um pouco de sentido, mas no fundo não gera conexão com ninguém. Então você uhum. tem que pensar, eu estou conseguindo fazer a pessoa gerar algum nível de conexão comigo com essa postagem, essa legenda? Tá. Porque se tu pega e tira uma foto sua, tipo assim, tô aqui no podcast, tiro uma foto minha e vou lá e publico.
Aí fala, pô, baita podcast, adorei, incrível, obrigado. Quando estiver disponível, eu libero o link para vocês. Não vai gerar nenhum tipo de conexão. Uhum. Diferente seria se eu, nessa postagem, falasse sobre o meu problema de timidez que eu tinha quando eu comecei. E eu discorresse sobre isso. E quando a Uhum. gente quer gerar conexão, a gente precisa falar de uma coisa que outras pessoas também sentem de dor ou de problema e que vão se identificar de alguma forma. Então, conexão está atrelada à identificação. E, por consequência, quando uma pessoa se identifica, ela quer deixar um comentário. Então, Sim, se não aham. tem comentário é porque, em geral, não tocou tanto no coração ou na pessoa como deveria, Uhum. certo? Aí a gente tem as postagens de autoridade, e a autoridade de fato é você mostrar para as pessoas que você é bom em algo e de repente o melhor ou muito bom naquilo que você faz. Então, eh, quando eu vou lá postar um conteúdo de autoridade, vamos dar alguns exemplos. Ah, fui num palco, em algum evento, ou ganhei alguma premiação, ou o meu Instagram bateu alguma determinada quantidade de seguidores, ou a gente saiu em alguma matéria, ou eu virei parceiro de alguma grande marca, ou estou fazendo uma publicidade para alguma grande empresa. Existem várias coisas que vão atrelar a autoridade a você. E Uhum. aí você vai discorrer sobre isso para que as pessoas te vejam como alguém que é bom no que faz. E a gente não tem que ter medo de explorar as nossas autoridades, os nossos elementos de autoridade, né? Então, quando você for falar que você é bom no que você faz, você vai fazer isso bem feito. E a métrica também é comentário, porque vai ser as pessoas falando: nossa, admiro você, você realmente é incrível. Então, para muitos lojistas, resiliência, mostrar como a loja começou, como é que ela tá agora. Eu ia te perguntar isso, como é que eu mostro autoridade no segmento de produto? É como você contar a história dos problemas que você teve e passou. Então, como que eram as suas primeiras embalagens, como é que é agora, como que é que você atendia seus clientes no começo, como é que você atende agora. Então, a sua evolução pessoal, ela nada mais é do que também uma evolução que faz parte da marca, né? Então, você vai trazer um elemento que é pessoal, mas que afere a autoridade. Então, pô, tu Sim. evoluiu, tem Aham. autoridade ali. E vendas é o último, é o mais simples, né? Porque aí se você posta e as pessoas têm interesse, aí você tá vendo ali na prática. Mas aqui tem até um ponto que, assim, a minha família tem, vende salgados, de festa aqui em São Paulo, né? Eles tinham um buffet e Hum. aí eles criaram Caixa Gourmet, que é uma empresa que faz salgados infantis, é gourmet, e enviam para casa das pessoas, para elas fazerem aniversário, né? Ou alguma festinha. E aí, essa é uma tecla que eu batia com o meu tio, que é o dono da empresa, desde quando ele criou ela, porque é um produto físico, né? E Uhum. eu falava assim para ele: quando você posta um conteúdo com o objetivo em vender, e ele não vende no mesmo dia, você pelo menos precisa entender se a pessoa ela tinha interesse e quanto tempo ela demorou para o interesse se tornar compra. Porque aí a gente começa a olhar para a métrica da forma correta. Às vezes a pessoa não vai comprar hoje, mas foi aquela ação que deixou tipo ela meio titubeando assim, e daqui a pouco ela compra. Mas tu tem que medir isso, porque senão vai considerar que tudo é 8 ou 80. É. Se eu posto e não vendo, então foi ruim. Não, porque a métrica de venda ela não necessariamente acontece assim. Lembra que eu falei que nas redes sociais é como se fosse uma escadinha. Não é tipo papum. Só o cara que tá Postei hoje pronto. e vou ter resultado amanhã. É, de venda pode ser que não aconteça imediatamente, mas pelo menos interesse precisa ter gerado. Sim. Uhum. Porque aí você vai entender, beleza, eu tirei a pessoa de onde ela estava na inércia, ela estava parada. Agora ela se mexeu, porque ela veio Sim. mandar mensagem pra mim. Então, beleza, como é que eu faço isso? Por exemplo, a mãe da minha esposa, ela vende semijoias em Brasília. E ela é 100% do físico, não trabalha nada digital. E aí eu falei pra uma das minhas cunhadas, falei assim: "Cara, pega o WhatsApp dela, dos clientes, e faz um trabalho ali com esses clientes de follow-up, de voltar um contato com alguém que já comprou, de começar a pegar os produtos que essas pessoas de fato compram e começar a taguear essas pessoas, falar: 'Ó, a Amanda, ela sempre compra coisa assim, assim, assado'. Aham. Então eu já sei que eu vou ter esse produto, eu vou falar com ela, porque eu não tenho nem dificuldade em depois ter que vender isso para alguém, não. Eu já tô comprando e já sei com quem eu tenho que falar. Então quando você tá lá no fornecedor, você já sabe para quem você tem que mandar mensagem. Uhum. E aí você começa a usar um bracinho do digital, porque pô, não é só o Instagram que funciona, o WhatsApp é o melhor de todos e você tá ali com contato de todo mundo. Então é assim que você vai nutrindo isso. E precisa entender também
que no processo de venda, você só não vende, não fica o tempo inteiro vendendo. Pô, Sim, se interessa pela vida da pessoa, conversa com ela, troca uma ideia. Exemplo, eu gosto de dar exemplo porque isso é o que faz as pessoas acabar entendendo, né. entendendo, é. Eu comprei um carro recentemente, e eu sempre gostei de comprar carro na própria concessionária. E eu tenho um amigo que vende carro de luxo, e aí eu fui falar com ele, falei: "Cara, eu quero comprar um carro aí pela primeira vez com vocês". Comprei. E aí o carro chegou, quando eu fui pegar o carro dentro tinha vários itens de coisas que eu gosto muito. Então tinha pão de queijo, Ah, tinha queijo. Ele mentira! colocou no carro um monte de coisas que eu gosto e que muitas vezes eu falei ali numa conversa com ele, e ele foi meio que pescando e aí, tipo assim, o que acontece? Depois eu até falei com a minha esposa, eu falei: "Cara, dificilmente eu vou comprar carro em outro lugar agora". Quando você for trocar, você vai mandar mensagem pra ele, né. E às vezes o cara colocou quanto ali dentro do carro? Sei lá, R$ 100, mas não é o valor, é o que a pessoa tá fazendo. Então, às vezes, é muito mais sobre, o que a pessoa fez do que o dinheiro que ela tá empregando ali, sabe. Então acho Uhum. que é por isso que tem que existir essa proximidade, porque a proximidade ela gera venda. Sim, e é esse relacionamento, né. A gente estava até falando no episódio anterior de que o primeiro trabalho é você atrair o seu potencial cliente. Só que a grande maioria das pessoas acha que o trabalho acaba aí. "Ah, eu consegui atrair, beleza, agora eu tô tranquilo". Mas você precisa se relacionar com aquela pessoa e você precisa entender minimamente técnicas de vendas. E não chegar já oferecendo de cara um produto ou um serviço, né. Eu sempre falo isso, chama a pessoa pelo nome, pergunta qual que é o nome dela, tenta entender o que que ela tá buscando. Por exemplo, você deu o exemplo de semijoias. A pessoa entrou ali: "Oi, tudo bem? Tô interessada em brincos". Pergunta: "Ah, é para alguma ocasião especial? Porque eu não vou mandar um brinco de festa se ela quer ir num casamento durante o dia, sei lá, não vou mandar um brinco cheio de pérolas". Então, você entender qual é a necessidade, o que que o cliente precisa, o que que ele está buscando, porque aí você consegue oferecer a melhor solução para ele, o melhor produto ou o melhor serviço. Só que você não descobre isso se não tem conversa, Sim. né? Que foi exatamente o que você falou. Quanto que ele deve ter gastado ali para colocar itens dentro do carro que você gosta e que com certeza você daria valor para aquilo. Ah, Gastou total. pouco, mas assim, fez toda a diferença. E esse exemplo que você deu me faz lembrar que o meu marido, o Matheus, ele comprou recentemente um carro também, e aí, assim, a gente foi buscar o carro, entrou dentro e tinha 2 águas, tinha um monte de balinha, tinha um cheirinho gostosinho, tinha uma cartinha, "parabéns pela sua conquista" e tudo mais. Sim. Ele falou a mesma coisa, ele falou: É. "Cara, olha essa experiência que legal, sempre que eu for trocar o meu carro eu vou mandar mensagem para eles, eu vou comprar com Exato, eles". exato. Então é a experiência que você, dá para o seu cliente que também faz toda a diferença e faz com que ele recompre. E cara, é muito louco porque até no mercado, seja o mercado de luxo ou o mercado mais tradicional de vendas para mais pessoas, é sempre o que faz a diferença é a proximidade. É. Cara, eu gosto muito de um sushi aqui de São Paulo, que é do chefe Murakami. Uhum. E ele é um chefe que tem estrela Michelin, é super chique o restaurante dele. Mas o que eu mais acho legal é que ele vai lá e conversa com os clientes e faz a gente se divertir e fala besteira e fala coisa séria. E é Aham. isso. Então, assim, não é porque é muito mais caro ou muito mais barato que essa questão da conexão ela muda. Não, ela continua ainda sendo o centro das aquisições, da compra. Tá ali. Uhum. Então, por que não usar? Então, eu acho que, cara, esse sem dúvida é um dos pontos mais importantes, assim, dentro da venda. Sim. E na tua opinião, quando a gente atrai a atenção do cliente ali pelo Instagram para possivelmente fazer uma venda, você prefere fazer essa venda ali direto pelo direct do Instagram, que a pessoa já tá ali naquele canal, ou, por exemplo, direcionar para o WhatsApp para ter essa proximidade um pouco maior? O que que você pensa sobre isso? Boa, depende do tipo de cliente e do tipo de operação. Então, Tá. numa operação de afiliado, por exemplo, para mim vende o mais rápido possível, Uhum. porque não tem por que você tornar um negócio muito mais complexo, sendo que a venda, nesse caso, ela é muito simples e rápida. Uhum. Agora, claro que o WhatsApp ele tem, você ganhou lastro, né? Você ganhou uma forma de você voltar a conversar com essa pessoa.
Tem muita gente fala que eu acho que é 8 vezes mais fácil de vender para alguém que já te comprou do que para uma pessoa nova, né. Então, Uhum. ter o WhatsApp é como se fosse pô, você já tem ali o contato, já é mais fácil vender para essa pessoa. Então, tem o pró de cada um, mas se fosse para decidir por um único, eu sempre iria pelo caminho de ter o contato da pessoa, porque vai ser É. mais fácil vender para ela no futuro. E é muito mais barato, né, você vender para uma pessoa que já comprou de você, e eu acho que as pessoas pecam muito nisso. Elas ficam Total. sempre focadas em atrair novos clientes, novos, 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 e elas não têm noção da quantidade de dinheiro que você deixa na mesa, dos clientes que você já atraiu, que já estão dentro de casa, já te conhecem, já gostam do que você Total. vende, e você não aproveita, porque você quer sempre vender para novas É, isso pessoas. que eu falo com a um dia eu queria muito ter a oportunidade de conversar com a minha sogra e ela entender o que eu faço, Uhum. porque a minha sogra ela é bem mais velha do que a gente, ela não é do ambiente digital, mas se um dia ela conseguisse entender esse nosso argumento, né, eu falaria para ela que talvez ela poderia parar de trabalhar fisicamente e conseguiria trabalhar só de dentro da casa dela, com todos os contatos e vendas que ela já fez dentro do WhatsApp. Então, tipo, ela poderia só trabalhar com todos os Que ela deve clientes ter que ela uma já carteira gigante de clientes, né? gigante, meu, não tem ela não precisava nunca mais pisar fisicamente na loja dela, só fazer o WhatsApp. Só que é isso que as pessoas elas não conseguem entender quando se trata de mundo digital. Não é um ou outro. É ou, é tipo, é e, não é ou. É os 2. Só que não é tipo, eu vou fazer isso em detrimento do que eu tô fazendo, ou eu vou ter que largar o que eu tô fazendo de tempo e colocar 100% da energia aqui. Não. Tanto é que no caso da minha sogra, mesmo eu falando de Instagram, eu ensinaria para ela a fazer o WhatsApp bem feito. Um Uhum. CRM, CRM é onde você coloca, basicamente, para simplificar, onde coloca o contato das pessoas para você lembrar, pô, essa pessoa já me comprou, essa aqui comprou tanta coisa, tanto tempo, para você lembrar de voltar a falar com ela, Uhum. lembrar o aniversário das pessoas. Então, só de cuidar bem do WhatsApp, ela já teria muito mais lucratividade. Só que foi colocado na cabeça do empreendedor, né, principalmente do que tem a loja física, que para ele ter resultado ele precisa estar lá, sabe. Tipo, ele precisa se ele não entrar das 9 às 18, ele tem a crença de que ele não tá tendo resultado porque ele não tá se esforçando. E o Uhum. digital, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar, eu acho, que o digital é justamente um lugar onde você entra para colocar um esforço que ele vai te retornar de forma desproporcional. Então não é que nem entrar no lugar de 9 às 18 esperando o que pode acontecer. Na internet você pode entrar 30 minutos, 1 hora e ter o resultado de toda essa jornada de trabalho que seria fisicamente. Então, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. O digital ele pode te dar um ganho desproporcional à sua entrega do que no mundo físico. No mundo físico a gente já sabe o que esperar, pode passar tantas pessoas, no melhor dia vai ter tantos, na Black Friday eu já sei que vão vir tantas pessoas na minha loja, já sei o que esperar. No Uhum. digital não. Porque no digital não tem, É. o que te limita é, o teu produto pode ser enviado para mais estados, porque a depender vira um negócio muito maior, né? Então, É, nacional, né, você pode enviar para qualquer lugar. É, total. na loja física você também consegue enviar para qualquer lugar, né, mas dificilmente se você não tá no digital, pessoas de outros lugares vão te conhecer, né. Se Dificilmente. você não tá no Instagram, você não tem uma conta ali no Google Meu Negócio, não tem um site, por exemplo, as pessoas como que as pessoas vão chegar até você? E aí, vamos falar um pouquinho agora, uma parte mais técnica de Instagram. Queria a tua opinião sobre hacks. Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, tu tá fazendo umas perguntas, né? Ó, Olha, eu tô aqui sentada, eh, como uma empreendedora que não entende sobre Instagram e redes sociais. E tá, essas são as perguntas que as pessoas mais têm curiosidade, tipo assim: sim, "Qual horário eu posto no Instagram? sim. Hackzinho funciona?". É, Dá a sua opinião e diga para as pessoas: funciona, não funciona? Eu cara, tenho a minha opinião sobre isso, mas vamos o ouvir a sua. complicado é que muitas dessas coisas, elas funcionam, só que elas funcionam dentro de contextos muito específicos e que muitas vezes não faz sentido você fazer.
E algumas dessas coisas mais servem como limitações do que libertações. Então, assim, a pessoa fala: "Ah, tem que postar pela manhã, porque pela manhã dá resultado". Mas, pô, tu já postou quantas vezes à tarde? Já postou quantas vezes à noite? Já postou quantas vezes de madrugada? Quantos dados tu tem a respeito sobre as suas próprias publicações? Porque ir atrás da fórmula é a preguiça. Porque a forma de você chegar na fórmula é através de consistência. Não tem outra maneira, porque a tua fórmula vai funcionar para você e você precisa encontrar ela. Só que só dá para encontrar com consistência e teste. Então veja, dentro da nossa empresa hoje, a gente metrifica tudo, tudo, Uhum. desde as postagens orgânicas a tudo que você possa imaginar. Então eu sei qual que é o melhor horário em geral pra gente, eu sei qual é o melhor dia, eu sei que tem alguns dias que performam o dobro de vezes do que outro. Por exemplo, quarta-feira pra mim, em geral, é um dos piores dias da semana pra postar. Uhum. Mas isso quer dizer que quarta-feira é o pior dia de todos? Pode ser que Não. não. Pra pessoa pode ser o melhor. Assim como sexta-feira para mim é o melhor dia no quesito ganhar seguidores, mas para muita gente é um dia ruim. Por exemplo, o melhor dia para gerar venda para gente é domingo, mas pode ser que para a pessoa seja o pior. Então, Uhum. é complicado porque, em geral, funciona, mas não deveria ser assim que você deveria. Você não deveria fazer tudo que te dizem para fazer. E basear sua estratégia só nisso. Exato. Você De, teria que alguém falou encontrar que a esse aqui sua. é um hackzinho, eu vou fazer e vai dar certo. É. Sem analisar nada por trás, É né. porque tu não tá aprendendo literalmente nada. Você nem sabe por que você tá fazendo aquilo, né. Eu só tô Exato. fazendo porque alguém falou, mas como que eu analiso, né, que é exatamente isso que você tá É falando. tipo, se eu postar 2 stories por dia eu vou ter muito mais visualização. Vai, mas isso vai mudar o que na sua vida? Uhum. Você tá gerando mais vendas por conta dos 2 stories? Ou você já tentou fazer 10, 15 stories de forma consciente, com bem menos visualizações e testar para ver se não vende a mesma quantidade? Uhum. Porque as pessoas elas estão muito pautadas não vou nem falar na métrica que não importa nada, né, na métrica de ego, mas elas se literalmente estão fazendo algo que elas nem sabem o porquê que estão fazendo aquilo. Então, existem várias dessas, tipo visualização nos stories, como é que eu faço para ter mais? Aí a pergunta é: "Pra que você quer ter mais? Uhum. Vai te ajudar a vender mais?" "Ah, mas às vezes tu nem vende pelos stories, cara, tua venda vai pelo WhatsApp. Sim. Que você tá perdendo tempo com visualização de stories, mexendo tua cabeça inteira, quer mexer a estratégia inteira da tua empresa?" Outra coisa: como que eu faço para crescer mais organicamente?" Aí eu te pergunto: você crescendo do jeito que tá, você tá vendendo alguma coisa? Aí a pessoa vai falar: "Não, então para que você quer crescer mais?" "Pô, porque eu venderia mais." Mas você não tá vendendo nem do jeito que tá, por que você vai vender se crescer mais? Uhum. Qual que é tipo, sabe, a grande maioria das coisas é respondida com uma simples análise do que você já fez. O que que tu já fez? Tu tem dados de tudo? O problema é que ninguém tem. E aí, É. como não tem nada, a pessoa aceita qualquer uma dessas coisas. Então, lá na empresa, durante muito tempo, a gente só fazia as coisas da nossa forma para buscar os nossos próprios dados e informações. Hoje, Uhum. não tem nenhum dos nossos perfis, nenhum, que não cresça todos os dias. Por quê? Porque depois que a gente descobre que funciona pra gente, acabou. Esquece, não tem nada mais que nos impeça de continuar tendo mais resultado. Porque agora a gente construiu os nossos próprios hacks. Eu nem chamo disso, porque Sim. nada mais é do que dados. Você analisa seus dados e com base neles você melhora. Então, É o que a gente funciona pensa pra assim. vocês, não necessariamente vai funcionar pra mim a mesma coisa, né. É, totalmente. Igual como eu tô dizendo, no caso da minha sogra. Eu investiria em WhatsApp. Perderia tempo com o Instagram? Cara, não. Sabe por que não? Porque a mulher tem 60 e tantos anos, não vai saber fazer legal, não vai ser competitivo. Não Uhum. adianta eu te falar, mas faz Instagram, mas para você não vai adiantar, porque você não vai saber fazer. Uhum. Então, mas eu coloco outra pessoa, tudo bem. Aí sim, essa pessoa vai conseguir fazer. Mas o que que você consegue fazer? Você consegue dar atenção para seus clientes no WhatsApp? Consigo. Então vamos fazer de forma intencional? Uhum. Aprende como é que é o processo e vai e faz uma coisa que você dá conta. Mas estou falando do tráfego pago. Você consegue tirar foto de produto legal? Não. Você consegue fazer vídeo? Não. Então, primeira coisa, vamos aprender a fazer. Depois você vai mexer com tráfego pago, porque primeiro você vai precisar saber o que funciona. Então, assim, as fotos que você tira pode ser que elas não vendam. E aí você vai falar que o tráfego pago não funciona? Vai Não. colocar dinheiro, não vai vender nada e vai falar: "Ai, tráfego pago não funciona".
Sendo que você não tá fazendo uma boa apresentação daquilo que você quer vender. Mas, cara, esse é o problema que a gente tem atualmente. É Total. excesso de informação, é muita E as possibilidade. pessoas não sabem por onde começar. Uma hora fala, é o e-mail. Ah, agora é o site. Ah, agora é o WhatsApp. Agora é o Instagram. Agora é o YouTube. Agora é o TikTok. Agora tem rede social nova. Agora tem inteligência artificial. Cara, o que que eu faço? É. Faz a próxima coisa diferente daquilo que você está fazendo que você sabe que você dá conta de fazer. Maximiza isso. Então, até hoje eu estava tendo uma conversa com a Shopee, com os diretor, alguma coisa desse sentido. E aí eles estavam me dividindo algumas informações bem estratégicas assim, do negócio, né? E aí eles dividindo coisas de outras possibilidades para dentro da nossa empresa. E aí eu pensando em tudo aquilo, eu falei assim, cara, mas faz o menor sentido testar isso que esses caras estão falando. Por quê? Porque eu vou mudar totalmente o que eu tô fazendo agora. E eu não Uhum. cheguei nem no máximo do que eu tô fazendo agora. Então, pra que que eu vou testar uma nova coisa? Colocar, porque ali no caso era colocar muita energia nessa nova coisa, não era colocar um pouquinho, porque um pouquinho eu Aham. até concordo, mas era muita. É tipo, era mudar o meu modelo totalmente. E eu falei, mas eu nem cheguei no máximo ainda do que eu tô fazendo. Pra que que eu vou fazer uma outra coisa? Então as pessoas têm esse problema, que elas sempre acham que a solução tá em fazer algo totalmente diferente do que ela tá fazendo, mas às vezes não. Às vezes tem melhorar, só que você Uhum. não sabe nem como melhorar. Aí tu quer ficar procurando coisa nova. Exato. E aí, como que a pessoa pode fazer esse tipo de análise do que tá funcionando, do que não tá funcionando? Como é que eu vou descobrir quais são os hacks que vão funcionar para mim e não o que tá todo mundo falando que funciona? Se você puder dar algumas dicas, um caminho para a pessoa conseguir esse tipo de informação. Olha, é, vamos tentar, é assim, ó. Primeiro, eu acredito que você tem que entender o porquê que tu tá indo atrás disso. Uhum. Tipo, eu quero. Veja, ano passado a gente tinha, numa das nossas empresas, um faturamento ali mês a mês de R$ 20.000, tá? Para aquela empresa não era muita coisa, mal pagava assim, os colaboradores, mais o investimento que a gente tinha, tá? Aí nesse momento, o que que eu tô pensando? Falar, como é que eu posso sair desse faturamento para um faturamento maior? Para que eu consiga pagar bem os meus colaboradores e sobrar para que eu tente uma nova coisa. Uhum. Aí a primeira coisa foi, eu invisto, né, uma grana já em marketing, nessa empresa lá faturando os 20. Tem como eu medir o quanto esse marketing está dando de resultado para mim, para eu descobrir qual eu posso tirar Uhum. e onde eu posso investir mais? Uhum. Então, às vezes você está investindo num negócio que está empatando ou está dando prejuízo. Uhum. Então, tem como tirar isso e adicionar outro? Então, essa é a primeira coisa. Ah, tem colaborador na empresa que deveria estar recebendo menos ou não deveria nem estar com você? Porque eu preciso ter uma margem um pouco maior para que eu possa fazer uma coisa diferente. Uhum. Aí esse é o pensamento. Aí uma vez que você está pensando nisso, aí vira o ano, virou meu ano, né? Aí saímos de 20 para 100. Pô, um crescimento Bizarro, gigantesco. é. Aham. Mas o que que foi feito aqui? Primeiro, muito dado. Eu tive as informações necessárias para entender o que é que eu estava fazendo e que eu nem estava botando muita fé que estava trazendo maior resultado. Uhum. E aí eu já sei. Pô, às vezes era na segunda-feira eu postava 2 conteúdos e a segunda-feira era o dia que mais vendia. Então eu vou postar agora 4, vou postar 6. Porque Uhum. se eu tô vendo aqui que esse dia vende mais, então eu vou colocar mais energia aqui. Só que aí eu olho pro mês e eu falo, dentro do mês, onde é que tá o dinheiro aqui? Pô, 70% do resultado tá até o dia 16. Então eu preciso colocar a postagem até dia 16, porque depois só tem 30% de faturamento aqui. Uhum. Então por que que eu vou ficar colocando energia demais no final do mês para bater minhas metas, porque eu tô vendo que não tá acontecendo, se 70% tá até dia 16? Eu tenho que Então, fazer mais até o dia 16, né? exato. Só que aí você começa a lidar com as coisas de uma forma correta e tudo pode virar dado. Então, Uhum. eu comecei a ver que nos grupos de WhatsApp que a gente tinha, a gente faturava muito mais com muito menos audiência. E o nosso foco estava totalmente em vender pelo Instagram. Falei, pô, a gente tá tendo ali, era tipo uma coisa assim, eram uns 36% do faturamento vindo de grupo de WhatsApp, onde a gente tinha mais ou menos ali umas 5.000 pessoas, vai, e no Instagram a gente já tinha quase 150.000. Só que quando você vai comparar esses dois números, esse aqui, Vende apesar de muito pequeno, mais.
Pô, muito mais. Aham. Então, e se eu tirar o foco que tá demais em vender por aqui e mandar as pessoas para cá? Porque se aqui converte mais, então eu não preciso vender aqui, deixa eu Uhum. mandar para cá. E aí a gente começou a mudar alguns fluxos. E aí você começa a ter muita clareza sobre a sua estrutura como um todo, para você ver onde é que você vai, o que tipo de entendimento e hack que você precisa buscar no momento. Então, Sim. eu descobri que eu vendo muito nos stories. Então, o que que eu posso fazer, métricas que eu preciso entender, ou coisas que eu preciso, sei lá, descobrir, para que os meus stories, sim, tenham mais visualizações. Mas agora eu já entendi para que ele funciona. E aí eu vou atrás. E assim, não é que existe um hack que funciona mais ou menos. Eu acho que você precisa da ferramenta correta para o seu tipo de problema. Sim, aham. Então, postar Reels de até 15 segundos vai te dar mais resultado. Mas é o resultado que você precisa, mediante as métricas que você já puxou? Porque não adianta nada você viralizar, por exemplo, fazendo um remix. Que não tem essa história, né? Vou reagir aqui O a React um vídeo de agora, né? alguém. Tem Uhum. um monte de gente que cresce com isso. É um hack. E eu acho uma bosta. Por quê? Porque você não tá ganhando seguidor por conta do seu conteúdo. Porque o conteúdo não é seu. O conteúdo é de outra pessoa. Você tá só ali, teu rosto tá ali. E você tá feliz da vida que você tá ganhando seguidor. Mas é uma bosta. Por quê? Porque as pessoas não estão te seguindo por conta do seu conteúdo. Estão seguindo por conta do conteúdo do React. Aquela Uhum. pessoa ou aquele conteúdo que tá no plano de fundo. Então você tem que ter cuidado com o tipo de coisa que você tá fazendo. Porque às vezes você tá achando que tá arrasando. Mas como você não está coletando as métricas internas, são as mais importantes, não vai adiantar nada você maximizar uma coisa que está externa ainda. Uhum. Boa, Parabéns, top, nossa, valeu. faz muito sentido isso, porque eu acho que é o que falta nas pessoas hoje, é ter esse tipo de olhar crítico e analítico, eu vou focar minha energia aqui, ó, onde está me trazendo mais dinheiro, e eu não vou botar tanta energia onde não está me trazendo tanto dinheiro, porque se eu boto mais energia aqui, eu vou fazer muito mais, aí às vezes eu perco meu tempo em algo que não está me trazendo tanto retorno, e que não faz muito sentido ali, né, eu poderia Tá. estar botando a minha energia onde faz sentido, que foi exatamente o que você fez. E aí a gente entrou um pouco no lance aí de reels, react, né. Que você tem visto do tipo de conteúdo que mais tem funcionado hoje dentro do Instagram? Carrossel, reels, post estático, o que hoje mais traz audiência nova? Cara, inegável, vai. Tem que falar que o Reels que tem sim feito o maior crescimento nas nossas contas. E em geral, o Reels que tem até 59 segundos. Isso Tá. é um fato. 86% de todos os seguidores que a gente ganha, até isso, né? Nunca mais do que isso, vem de conteúdos que tem até 59 segundos. Uhum. Então, Reels. Reels. E eu sou muito da opinião de que carrossel ainda pode te trazer seguidores quando você vai para a aba de explorar, mas ele ainda serve muito como um relacionamento, né? Você atraiu a pessoa ali pelo Reels, trouxe uma audiência maior. Como é que você vai manter essas pessoas dentro do teu perfil, né? Vamos até falar um pouquinho sobre isso, né? Porque as pessoas têm essa visão de que basta eu atrair gente nova, mas como que eu mantenho as pessoas me acompanhando ali para eu chegar num momento de vender para ela depois? Boa. Eu gosto de falar, minha tese é que se uma pessoa começou a te acompanhar por um objetivo, por um tipo de conteúdo, para ela ficar, ela tem que ficar por outro formato, outro tipo. Então a Uhum, pessoa vê pelo Reels, para ela continuar te acompanhando, ela tem que ficar por outro tipo de conteúdo. Então acho uhum. que esse é uma premissa bem interessante da gente deixar aqui, mas eu acho que o ponto mais importante disso tudo é você entender que conexão é como se fossem pontos de contato. E quando você cria ao menos 3 pontos de contato com uma pessoa, a chance dessa pessoa não ir embora e ela continuar engajando com você, que é isso que a gente tá falando aqui, ela é muito grande. Uhum, Então, as pessoas estão muito preocupadas lá no Reels. Só que não adianta nada, porque se a pessoa só vem, isso não é uma garantia que essa pessoa vai continuar engajando com você. Ou, quiçá, vai engajar em algum momento. uhum. Porque as pessoas tomam a decisão de seguir muito fácil. Inclusive, isso é muito interessante, porque quando a gente olha para o TikTok, uma rede social muito focada em aba explorar, né, e sugestão, Uhum, você vê que as pessoas elas não têm tanto hábito de seguir novas contas. Elas veem conteúdos que elas gostam, porque o algoritmo entendeu que ela gosta, mas em geral ela não tem o hábito de seguir. Então é normal
que a cada vez mais as redes sociais se tornem um lugar onde o teu conteúdo é exibido para mais não seguidores do que para seguidores. E cada vez seja mais complicado ganhar seguidores, porque é Uhum. um hábito das pessoas. Acontece que hoje no Instagram, como sempre foi baseado em as contas que eu sigo aparecem mais para mim, as pessoas inevitavelmente ainda têm esse hábito. Mas eu Sim. acredito que esse hábito ele tende a mudar por força de outras redes sociais, como o YouTube e TikTok, que ninguém faz sentido, questão de seguir uma conta para continuar vendo o conteúdo dela. É mais um papel do algoritmo fazer isso. Aham. Então, para gerar relacionamento, você precisa de ao menos 3 pontos de contato. E a gente faz isso como? A parte de pontos de identificação. Então, Uhum. a pessoa se identifica com você porque quando quando você começou sua loja, você tinha um determinado problema. Aí a pessoa fala, nossa, eu tenho esse determinado problema. Ou às vezes você está ali dividindo uma questão sua pessoal, a pessoa fala, nossa, eu sou parecida com isso. Ou não, eu tenho uma filha que também está passando Uhum. por isso. E aí, ponto de contato é ponto de identificação. Quando a pessoa ela olha para algo que você está exibindo ou mostrando, ou que você tem e ela gostaria de ter, é ponto de contato ou ponto de interesse. Aí a pessoa fala: Nossa, legal, eu gostaria de ter isso. Ou, nossa, eu sou assim. E isso sim faz com que as pessoas elas queiram ficar mais te acompanhando do que outras contas. Porque esse é o princípio dos grandes influenciadores, né? Uhum. Aquelas pessoas que movimentam muitas visualizações. É que é praticamente impossível você não se conectar com essas pessoas, porque elas dividem tanta coisa da vida pessoal que 3 pontos de É. contato se torna uma coisa que acontece às vezes no dia. E às vezes é tipo assim, por exemplo, quando a gente segue uma pessoa muito engraçada, às vezes pode ser que a pessoa ela gostaria de ser engraçado e daquela forma, mas ela não tem coragem. Mas como ela vê em alguém algo que ela gostaria de ter, ao menos minimamente, isso é um ponto de contato. Se Só que aí identifica, né? só que o influenciador faz isso várias vezes. E aí vem uma última coisa que eu acho importante, que é entender como a influência funciona. Uhum. Muita gente acha que influenciar é só ter a capacidade de vender alguma coisa. E eu acredito já no contrário. Se você é capaz de indicar alguma coisa para tua audiência e ela aceita essa indicação, eu já acredito que isso é uma ótima forma de você elevar as pessoas para mais conexão ou até mesmo para venda. Então, é mais fácil você vender para uma pessoa que antes você indicou para ela um shampoo ou uma série ou um livro do Aham. que para uma pessoa que ainda não teve nenhuma indicação sua. Então, eu Uhum. acredito que a indicação, mesmo quando ela é de algo gratuito, ela ajuda muito nessa escada de proximidade. É, e é legal a gente ir trazendo, mesmo que num perfil profissional, seja de produto ou de serviço, trazer essas coisas pessoais, compartilhar o teu dia a dia ali, talvez nos stories, para gerar esse tipo de identificação, né? Para a pessoa que está ali do outro lado da tela enxergar que tem um ser humano ali do outro lado, né? Mesmo que seja uma marca com características que pode gerar uma identificação entre vocês, E né? se tu não consegue fazer isso, que contrate uma pessoa que consiga. Então, hoje Sim. dá para contratar o GC, que são Explica o que é o GC. então, eu acho esse negócio meio estranho, porque o GC é User Generated Content, né, que é o que significa. Então, é tipo um conteúdo criado pelo usuário. Uhum, Em geral, você não pagava para que isso acontecesse, era uma coisa que acontecia, normalmente. As marcas elas tinham que fazer o trabalho interno para isso acontecer. uhum. Só que agora tem como você comprar isso. Então é como se você tivesse, mandando a responsabilidade para alguém que sabe criar conteúdo, criar para você. Então, às vezes, tu tem uma baita de uma caneca ou, enfim, uma almofada e que você não sabe muito bem como fazer um vídeo disso, mas que um UGC sabe. E você pode mandar para ele fazer o vídeo para você. Então, você tem menos responsabilidade criativa dentro do seu perfil a partir de agora. E dá para também terceirizar a geração de conexão. Porque às vezes a pessoa ela tá fazendo conteúdo sobre a almofada, né? E ela fala alguma coisa pessoal sobre ela. Então, às vezes você vende capa, né, de almofada. E aí a pessoa tem uma lembrança que nas casas que ela vivia, as almofadas eram manchadas, ou era amassado, não era um negócio bonito. E aí ela tá falando ali uma coisa que às vezes o cliente lá ele pega e fala: Nossa, eu já passei por isso. Conectei com isso. É.
E aí a conexão nasceu ali, né, de um conteúdo que foi gerado por uma espécie de cliente seu, mas está Aham. contratando ele para fazer. E E a funciona muito bem. e aí você manda para quem já é cliente ou para pessoas conhecerem o produto e darem a opinião dela, isso é pago? Como que funciona geralmente? Não, hoje em dia existem, pessoas que são influenciadoras, não necessariamente elas têm muito seguidor nas redes sociais, às vezes não tem nada, só Aham. que elas sabem criar conteúdo. E aí você contrata elas para gerar conteúdo do seu produto, da sua marca. Então, não é um cliente seu, é uma pessoa que está na internet, está no mercado, e que hoje existem várias plataformas que têm vários UGCs e que você pode ir lá É, já e vi. pesquisar por isso, né. Então, você pode tem uma plataforma de até uma amiga nossa, que é a Rafa, que chama Seu Influencer, e que você pode ir lá e digitar que, pô, quer algum É um UGC, tipo fazer um um banco de contrato. dados. Eu acho que eu É ouvi uma um podcast com plataforma. ela que ela explicava sobre essa plataforma. É uma plataforma que você fala que tipo de influenciador, o que que você quer divulgar, qual budget você tem, né? Legal. E aí eles te dizem lá E você quais são os considera possíveis. uma boa estratégia para quem tem um pequeno negócio? Quero Para qualquer pessoa eu indicaria isso, Show. porque em geral a pessoa do pequeno negócio, a maior dificuldade dela é produzir conteúdo. Exatamente. Então, isso inclusive é uma estratégia nossa dentro da nossa empresa, que isso não é só problema de quem é pequeno. Uhum. Criar conteúdo é problema de todo mundo, na maioria das vezes. Então hoje tem grandes marcas que procuram a gente para que a gente passe o conteúdo para a influenciadora e depois venda o produto, porque a gente é Uhum. afiliado, né? Então, a gente pega o produto e fala, pô, seus conteúdos são muito ruins, manda o produto pra gente. A gente seleciona uma influenciadora que a gente acredita ser a UGC, né, mais apropriada para falar daquilo. Então não adianta nada falar de um negócio que o público é mais velho, você manda pra uma influenciadora Tem novinha. que ter esse match da audiência dela também, né? É, tem que ser parecido com o teu cliente, de Aham, tá. fato. Aí manda pra ela, ela faz o produto, devolve o conteúdo. Esse conteúdo pode ser publicado na rede social da loja e a Uhum. gente usa esse conteúdo para vender. Nossa, muito legal essa estratégia, porque realmente, quem é o empreendedor, o profissional ali que presta um serviço, por exemplo, às vezes não tem a habilidade, né, de é que o É GC é muito mais no caso corrido, de né? produto, né, não de serviço, é no caso Dá de pra fazer. produto. Não, não, Dá pra faz fazer no serviço também. serviço também? Sim, porque aí ela vai mostrar a experiência do serviço. Ah, legal, tá. Porque exatamente isso, as pessoas têm um pouco de dificuldade de produzir conteúdo às vezes, e essa é uma ótima alternativa, porque você tem E é pessoas que barato sabem. também. Quer dizer, vamos falar assim, é barato comparado a contratar uma influenciadora, né? Porque a influenciadora te cobra pela audiência que ela tem. É, A UGC te cobra pelo conteúdo e não pela audiência, porque ela não vai postar esse conteúdo em lugar nenhum. Ela tá fazendo um conteúdo pra você. E aí você vai publicar esse conteúdo em algum lugar ou usar de alguma forma. tá, Então, essa é a única diferença. bem legal. Bom, nossa, foi muito bom nosso Boa. papo. Muito obrigada, de novo por ter aceitado o convite. Acho que deu para extrair muita coisa legal aqui. Eu queria só te fazer uma última pergunta, que é a seguinte: se você pudesse dar um conselho para quem quer começar a vender pelo Instagram, a se divulgar pelo Instagram, talvez um conselho que você gostaria de ter ouvido lá atrás e você acabou não ouvindo, qual seria esse conselho? Olha, começa com o que você tem, e quando eu digo isso é na forma literal mesmo. Se você não se vê bem no espelho, mas começa assim. Se você ainda não está satisfeito com o teu celular, começa desse jeito. Procura poucas pessoas para te ensinar sobre o que você precisa de fato melhorar e busca ter muita clareza sobre os problemas que você tem e que você precisa resolver. E toma cuidado com o excesso de informação que a internet tem, porque é numa dessas que você entra num ciclo sem fim e que Uhum. você não sabe nem como melhorar, porque como toda hora você está tentando uma coisa diferente, você nunca vai descobrir ao certo o que que você deveria estar fazendo mais vezes. Eu posso dizer que a internet, eu sou muito grato ao que a internet fez na minha vida e pela minha família. Uhum. Mas se eu não tivesse a cabeça no lugar e fosse muito preocupado em melhorar as coisas que são problemas que são meus, eu acho que eu não teria chegado nem perto de onde eu tô hoje, porque a internet ela é um caminho meio inóspito assim, sabe? Não é um caminho bem simples, Como a maioria das pessoas acha que é, né. ele não é facinho, ele não é tipo esse oba-oba.
ele é É. complicado, e especialmente agora, e eu tenho que falar isso de forma realista, tem muita gente que produz conteúdo. Nosso país tem muitos produtores de conteúdo, então, naturalmente que isso seja mais árduo. Não significa que não vai funcionar para você. Só não vai funcionar se você desistir. Eu concordo nisso. Então, Sim. acho que tem que manter a consistência, ter poucos mentores na sua vida para isso não ser um problema. Descobrir bem certinho quais são os seus problemas que você precisa resolver, e Faz muita começar com o que diferença, tem. né, Yezer, você ter essa maturidade emocional para lidar com as coisas que acontecem no digital, porque Total. isso que você falou de as pessoas têm uma visão de que é meio oba-oba, de que a gente trabalha pouco, de que, eu posso sair na piscina a hora que eu quiser, e não é bem assim, né. No fundo, a gente trabalha pra caramba e acontecem muitas coisas que se você não tem um emocional bem estruturado, você não consegue lidar. Total. E aí você não digo nem pensar em desistir, mas são coisas que abalam. Às vezes, quantas vezes eu já olhei para a quantidade de horas que a gente trabalha, eu falei, pô, às vezes a gente trabalha muito mais do que uma pessoa que tem um trabalho de 9 às 18, porque Uhum. não dá para fazer férias, não dá para parar de fazer de fato o trabalho que tem que ser feito. Então, não vou dizer que é ruim não, tá? Eu acho que é melhor do que Sim, é. qualquer outro tipo de trabalho, trabalhar com digital. Você tem muitas liberdades que trabalhar fisicamente não tem. E coisas que para mim funcionam muito bem, coisas que eu sempre gostaria de ter. Eu adoro o que eu faço, tenho muito amor pelas coisas que eu construí, acho que assim, eu sempre mantive muito minha cabeça no lugar, e o digital ele também faz com que isso aconteça, com facilidade. Mas aí tem até um caso para fechar, que eu tenho uma amiga chamada Joyce e ela tem uma loja de roupa em BH, Uhum. bem grande a loja dela. E quando eu conheci a Joyce, ela viu uma palestra minha que eu fiz, né, num evento, e ela me mandou um direct no Instagram. E aí ela mandou um direct falando assim: pô, Yes, eu tô muito perdida com o que eu tô fazendo, não sei o que que eu tenho que fazer, não tá muito legal aqui a questão do faturamento e tudo. Foi bem aberto assim comigo. E eu falei: pô, Joyce, acho o seu trabalho muito legal. Aí comecei a ver, né? E aí eu falei pra ela: eu topo, te dar uma ajuda. Eu nem sabia quem era essa pessoa, mas vi o trabalho dela, achei legal. Acho que eu devo ter feito umas 3 reuniões, assim, com ela. E não foi tipo: "Ah, mas você queria ganhar alguma coisa com isso?". Nem sabia quem era a pessoa. E: "Ah, você faz isso por todo mundo?". Também não. Você Bateu ali o sentiu santo. ali de querer fazer com De ela. vez em quando isso acontece. Aí fiz umas 3 reuniões com ela. Conclusão, eu não sei quanto ela faturava, assim, não cheguei a fazer esse nível de pergunta. Mas ela executou todas as coisas, e aí não é nenhum mérito meu, porque acho que ensinamento tem até na internet demais, Uhum. mas eu fico muito feliz que ela conseguiu mudar o negócio dela, que antes era físico, ela só ganhava dinheiro fisicamente, as lojas dela são gigantescas, para hoje um faturamento que, pô, é muito maior digital, muito mais no Uhum. online, porque ela acertou a mão do e-commerce. Ela tentou várias outras coisas? Não. Ela fez uma única coisa, bem feita, sem desistir, com muita resiliência, e hoje, sei lá, pô, ficou gigante, sabe? Aham. Mudou totalmente a forma que era o negócio dela. Isso não tem nada a ver comigo, eu tô contando uma história, e nem para falar, eu sou incrível, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a mentalidade da pessoa de procurar ajuda e de querer ajuda e de executar aquilo que foi dito para ela. Uhum. Porque as pessoas, Carol, elas são ótimas. Inclusive, há uma semana atrás, eu estava conversando com uma pessoa que ela chegou para conversar comigo e falava assim: pô, eu tô com tal problema, esse, tá acontecendo isso e isso. E aí, quando eu ia falar alguma coisa, ela voltava a falar do problema. Tem gente que não quer ajuda. Não. Ela quer falar de problema, ela quer chorar, ela quer reclamar, e tá tudo certo. Mas você tem que saber dividir as coisas. Tu quer ajuda ou tu quer falar de problema? Porque tem uma grande diferença entre essas duas pessoas. Quando você quer ajuda, você sabe até onde você vai encontrar ajuda. Uhum. Então não adianta falar, mas eu gostaria que alguém me ajudasse. Quem tem que te ajudar? Você já foi atrás dessa pessoa? Não, então você não quer ajuda, desculpa, mas você não quer. Porque Uhum. se você quisesse, você já teria arrumado um jeito. A gente é brasileiro, a gente consegue Dá o um que a gente quer. jeitinho, é. Exato. Pensa assim. E você falou assim: "Ah, nem é mérito totalmente dela, porque ela aplicou tudo que
que eu direcionei, que eu falei para ela fazer. Mas, e aí, puxando a sardinha um pouco para o seu lado, o trabalho que você faz ajuda muita gente. Já me ajudou muito, continua me ajudando e eu tenho certeza que ajuda mais milhares de pessoas. Então, você fez um trabalho muito importante com ela, porque bateu o santo ali, Foi. você sentiu de fazer isso, mas você faz um trabalho muito importante para milhares de pessoas. Eu acho que talvez às vezes a gente quando, sei lá, atinge um número gigante de seguidores, acaba ficando normal pra gente, mas queria te dizer isso, que teu conteúdo, ele é um conteúdo muito bom e que eu tenho certeza que muda vidas de verdade, assim, de pessoas que talvez faturavam pouco e seguiram à risca o que você falou e hoje têm uma condição de vida muito melhor. Então, parabéns por essa sua Obrigado. atitude com ela e por todo o trabalho que você vem construindo ao longo dos anos e Obrigado. que seja só sucesso, mais Boa. sucesso daqui Top. pra frente. Obrigado pelo convite, Carol. E Obrigada. foi demais o papo. Espero que a gente faça o nosso vídeo agora Bora, vamos fazer, ó, tá prometido aí, hein? Vamos Boa. fazer esse vídeo. Obrigada, viu? Obrigado a você. E obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você receber os próximos episódios em primeira mão. E se você está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, deixa seu comentário aqui embaixo, diz o que você achou desse episódio ou deixa nomes para a gente entrevistar e trazer aqui também, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.